Agora, resgatando tudo que a gente já viu, anatomia e biomecânica da coluna cervical, anatomia palpatória da coluna cervical, testes especiais da coluna cervical, esse último vídeo a gente propõe para vocês um guia prático, um roteirinho meio chave para iniciar a avaliação de vocês do paciente cervical. Então a gente vai passar por alguns aspectos de exame físico da avaliação da coluna cervical, e lembrando que cada um desses aspectos pode ser mais aprofundado e mais direcionado para cada paciente, para determinadas condições específicas. Oi pessoal, agora nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de avaliação que a gente segue naturalmente com os nossos pacientes com dor cervical ou algum acometimento da coluna cervical. Vale sempre ressaltar que esse é um corte da avaliação, né? Antes disso a gente passa junto com o nosso paciente por todo o processo de anamnese, relembrar sempre que eu preciso excluir algumas red flags e muitas delas a gente identifica e exclui na entrevista, na conversa inicial, e aí após isso a gente começa a parte do nosso exame físico aqui com a nossa paciente. Gosto sempre de começar pela observação. Então o paciente com dor cervical, ele normalmente, né, se essa dor está muito importante, ele já adota alguma postura compensatória ou até mesmo antálgica diferente. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo já esse paciente com dor cervical é a maneira com que ele senta e a maneira com que ele está conversando comigo. Se eu observo que é aquele paciente que está extremamente desconfortável, a gente já tira ele daquela posição desconfortável, já tenta entender melhor como ajudá-lo, mas o mais importante que eu preciso observar é a posição da cabeça, principalmente nesse momento onde eu estou só observando. Aqui, como eu disse já nos vídeos anteriores, a nossa paciente não tem nenhum problema cervical, nenhuma dor, nenhuma restrição. Mas, se tivesse, provavelmente, ou melhor, pode ser que ela estivesse adotando um posicionamento já compensatório. Então, um pouquinho inclinado, um pouquinho rodado, ou aquele paciente mais fletido, ou que deixa a cabeça mais protraída e em extensão. Então, primeiro passo, quando você chegar na frente do seu paciente com dor cervical, é observá-lo. Observar como que está o posicionamento da cabeça, como que está esse posicionamento da coluna cervical como um todo. Feito isso, a gente parte para a parte mais de mobilidade ativa, onde eu vou pedir para que a minha paciente execute os movimentos fisiológicos da coluna cervical. Nesse primeiro momento eu não dou muito pitaco, eu quero só observar como que a minha paciente faz o movimento. Eu ainda não quero ensiná-la, eu ainda não quero mudar nada, eu quero ver qual que é a estratégia que ela usa para fazer os movimentos fisiológicos, tudo bem? É importante a gente entender isso, porque senão a gente já cria um viés logo de cara. Então, eu quero que você leve a orelha. Às vezes esse comando não faz sentido para o nosso paciente, ele faz um movimento que para ele está fazendo porque você está pedindo para ele fazer, né? Então, eu começo por comando simples, então eu vou pedir para minha paciente fazer o sinal do não. Então, como que você reagiria de forma negativa, né? Como você me falaria não se você não pudesse falar? E aí, a nossa paciente normalmente vai executar os movimentos de rotação cervical. Se eu ver que esse movimento está muito curto, então, minha paciente, eu pedi, ela só fez assim, eu quero ver a mobilidade ativa completa dela, eu posso falar, agora nesse mesmo movimento do não, olha o máximo que você puder para os dois lados. Vai lá. Perfeito. E aí lembrando, né, os movimentos de rotação, eles acontecem num plano mais transversal, mais horizontal. Aqui, a gente está vendo num plano mais frontal, porque normalmente é como a gente avalia o nosso paciente, mas se eu quisesse de fato mensurar ou quantificar essa mobilidade, eu teria que estar olhando de cima ou posicionar um goniômetro ou qualquer outro instrumento nesse plano mais transversal, tudo bem? E aí, ok, a paciente realiza os movimentos de rotação, eu observo como que ela realiza e somente eu só vou observar nesse momento. Agora eu vou pedir e vou avaliar a mobilidade ativa para flexão e extensão. E aí lembrem-se, eu não quero ainda enviesar, não quero dar pitaco nenhum, vou só pedir para minha paciente olhar lá para o chão e depois olhar lá para o teto.
Beleza? De novo, você acha que a paciente não está fazendo todo o arco do movimento que você espera, aí você pede, olha bem lá para o teto, olha bem lá para o chão, mas tente sempre usar comandos que são... fogem, né, de uma linguagem mais científica, mais terapêutica, usar comandos mais abertos, mais comuns, termos mais comuns para o entendimento da paciente. Aí a gente passou já pelos movimentos de rotação, a gente passou agora pela flexão e extensão, e agora a gente vai fazer os movimentos de inclinação ou flexão lateral da coluna cervical. E aí eu posso pedir para o paciente me imitar, posso usar sim, né, o exemplo da orelha no ombro, mas tentando observar que se você pedir para a paciente encostar a orelha no ombro, ela não elevar o ombro, porque aí a gente não está avaliando a mobilidade completa da coluna cervical. Então eu posso realizar um movimento e pedir para que me imite, se ela não estiver entendendo, ou falar, eu quero que você encoste a orelha aqui e me certifico de que o ombro não está se movendo. E aí para os dois lados. E aí, nesse primeiro momento, estou observando. O que é legal da gente perceber? No paciente com dor cervical, muito provavelmente, se ele não é aquele paciente com restrições multidirecionais, que é aquele paciente que ele só mexe o olho. Para qualquer lugar que você pede para ele fazer movimento, ele não realiza, né, nenhuma direção. Com exceção desses pacientes, normalmente o paciente tem movimentos que são, na cabeça dele, mais lesivos, mais dolorosos. E aí a gente pode, quando a gente avalia o movimento ativo, perceber que a hora que eu pedi para ela rodar, aqui ela fez uma cara de dor e parou um pouquinho antes. E a hora que eu dei o comando para ir um pouquinho mais, isso não mudou muito. Então é muito importante eu estar olhando para o meu paciente na hora que ele executa os movimentos. Aqui para vocês eu estou adotando essa postura mais lateral, mas na prática clínica, né, a gente sempre está de frente para o meu paciente para justamente nessa mobilidade ativa eu identificar se ele está apresentando alguma apreensão a algum movimento ou algum relato de dor interno, né, sem com que ele fale que está doendo. Mas a gente sempre pergunta, esse movimento gera algum desconforto, né, refere a algum sintoma que você já tem ou não? Porque a gente pode encontrar pacientes que fala, a hora que eu inclino a cabeça, dói. Só que a hora que você pede para ele realizar ativamente, ele não tem restrição de mobilidade. Então, são coisas que não necessariamente andam juntas. Não é que porque ele tem dor ao inclinar, que ele não vai ser capaz de inclinar na amplitude máxima. Então, se ele refere para mim dor ao inclinar, mas ativamente ele tem a mobilidade completa, eu já descarto uma possível causa articular. Tudo bem? E aí, a gente passou por todos os movimentos cervicais, só que agora eu quero ensinar e avaliar o meu paciente na mobilidade ativa de cervical alta, porque vocês se lembram que a gente tem contribuições diferentes da cervical alta, principalmente na flexão, na extensão e na rotação. Na rotação a gente não consegue separar, então a hora que ele roda vai todo mundo junto. Mas na flexão a gente pode avaliar de maneira diferente. Por exemplo, eu vou ensinar a minha paciente, eu quero que você faça o papo aqui embaixo. Isso! E aqui eu estou avaliando a amplitude de movimento dele para realizar movimentos relacionados à cervical alta agora. E aí essa volta faz o papo e aí na volta exagera um pouquinho e volta. E aí eu consigo avaliar a extensão agora segmentada da cervical alta de maneira ativa. Passivamente, a gente até consegue fazer um joguinho para testar, mas é um pouquinho mais difícil de separar, né? Mas aqui a gente aprendeu lá na aula teórica que eu tenho músculos específicos que vão fazer essa ação inversa. Então é importante eu entender se está acontecendo com a minha paciente essa ativação, esse controle somente de cervical alta. Seguindo agora a nossa avaliação com o nosso paciente de dor cervical, tudo isso que a gente fez com o paciente sentado, a gente também poderia fazer com o paciente deitado, só que vale lembrar que esses movimentos ativos, normalmente no dia a dia a gente executa eles recebendo, né, a gravidade, recebendo essa força externa. Então é importante a gente avaliar
na posição com carga, que a gente chama, né? Então, aqui a cervical está sendo submetida à força externa, então submetida à carga. Eu vou ter ativação, eu vou ter geração de torque interno para manter a cabeça aqui, porque se eu não tenho, a cabeça cai. Então, é importante a gente avaliar essa parte ativa, de movimento ativo, com o paciente sentado ou em pé, mas não é impossível a gente fazer em decúbito dorsal, por exemplo, só não é tão funcional, não é tão próximo da realidade do nosso paciente. Porque sem carga ele pode ter um desempenho e a hora que eu coloco ele na postura com carga, ele pode ter completamente outro desempenho. Beleza? Então agora a gente vai para a posição deitada e vai continuar mostrando algumas coisinhas da avaliação para vocês. Agora, com a nossa paciente em decúbito dorsal, a gente vai fazer algumas coisas. A gente vai voltar a falar de mobilidade ainda, só que de maneira passiva. Então, já avaliamos a mobilidade ativa da nossa paciente. Agora, aqui em decúbito dorsal, eu vou fazer algumas parte de anatomia palpatória que a gente já viu, só que agora de maneira um pouco mais provocativa para ver se a gente identifica algum gatilho de dor relacionado a esse tecido muscular. Então, com a paciente em decúbito dorsal, a gente consegue abraçar toda a parte, toda a parte do nosso trapézio, das fibras superiores. Normalmente, no nosso paciente com dor cervical, pode ser que ele refira um pouquinho de dor aqui, e se a gente identifica a presença de pontos gatilhos dolorosos, a gente pode abordar aí da maneira que vocês acham melhor e da maneira que vocês têm maior expertise, mas a critério de avaliação, a gente precisa fazer uma palpação um pouquinho mais profunda para a gente, de fato, chegar no tecido muscular e identificar se são pontos dolorosos ou não. Mesma coisa eu posso fazer desde lá próximo ao processo mastoide, palpar a inserção lá do esternocleido, então normalmente são pontinhos chatinhos também. Lembrar da musculatura extensora que compõe essa parte posterior, normalmente por desvantagem mecânica ela fica um pouquinho mais sobrecarregada, principalmente se meu paciente tem aquela anteriorização da cabeça. Então, se na observação do seu paciente você detecta que ele tem essa anteriorização, é legal você partir para essa parte da avaliação e avaliar como que estão os músculos extensores, se eles são pontos doloridos, se eles estão mais rígidos, indicando maior sobrecarga neles, que talvez o manejo aqui inicial para aliviar todo o estresse dessa região ajude o nosso paciente a curto prazo para que a gente possa agir depois com as outras técnicas. Tudo bem? Seguindo agora para a parte de mobilização passiva, de novo, a gente está aqui agora numa posição da cervical sem carga. Então, eu não tenho a gravidade agindo sobre o segmento, o que permite que a gente faça passivamente, chegue no final do arco, talvez estressando menos a região e gerando menos desconforto para a nossa paciente aqui em questão. Então, eu vou pedir para você subir um pouquinho. Isso, pode deixar a cervical livre, ótimo. Pessoal, para a gente fazer a parte de mobilidade passiva da coluna cervical, não adianta eu estar esbarrando na maca, porque a hora que eu for pedir, ou que eu for realizar a extensão, se a minha paciente está na maca, vai esbarrar, Então, muito importante aqui, a posição de vocês. Então, tem que estar passando segurança para o nosso paciente. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, estar aqui descansando, esquecendo, porque qualquer descuido meu, a cervical do paciente pode cair. E aí, eu vou pedir para minha paciente relaxar o máximo que ela puder para eu não encontrar nenhuma barreira e nenhuma restrição na hora de eu fazer a mobilidade passiva. Então, começando da flexão, então a gente vai passivamente até a flexão total, sempre questionando se existe a presença de dor ou não, se reproduz algum sintoma da nossa paciente ou não. E aí, o que é mais legal, cheguei até o final do arco, a gente consegue sentir o end feel, ter noção da sensação final do movimento. Vamos imaginar que a nossa paciente chegou aqui e falou, aí dói. Aí a gente consegue, nesse arco final aqui, que ela relatou pra gente, que é o final, sentir se, quando a gente tenta ir um pouquinho mais
essa sensação final do movimento permite, se ela é flexível ou se ela é rígida. Por quê? Cheguei aqui, bum, senti que eu bati, né? Que essa sensação final ela é mais rígida. Talvez indique para mim alguma alteração mais anatômica, mais estrutural, né? Mais rígida. Agora, cheguei aqui, pum, ela falou que doeu, mas a hora que eu tentei ganhar um pouquinho, eu vi que esse arco ele é flexível. Então, indica pra gente um prognóstico de que se a gente abordar a nível de mobilidade, técnicas para ganho de mobilidade, muito possivelmente a gente consiga ganhar mais amplitude. Mesma coisa a gente vai fazer para o movimento de extensão. Então, passivamente, eu não quero que a minha paciente me ajude, a gente vai até o final do arco. Lembra que eu falei que passivamente a gente pode até tentar segmentar cervical alta? Não me ajuda, paciente? Isso. Tudo bem, pessoal, mas é curtinho o movimento. Eu estou fazendo isso aqui com a minha mão. Curtinho. Mesma coisa faremos para os movimentos de rotação. E aí eu uso do meu antebraço para me ajudar. Vou até o final. Vou até o final. Sempre perguntando se eu estou ocasionando, disparando algum sintoma e observando o meu paciente, se ele faz algumas caretas. Mesma coisa a gente vai fazer nos movimentos de inclinação, passivamente. Aqui o tempo todo, observando e avaliando essa sensação final de movimento, passivamente. Pode voltar lá, Acha? Continuando a avaliação da nossa paciente de cervical. Ainda nessa postura em decúbito dorsal, existe uma maneira de testar a musculatura mais profunda, flexora cervical, que envolve aquele movimento da cervical alta que a gente conversou. Existem algumas maneiras da gente testar esses músculos, né? Pensando nesses músculos cervicais, pessoal, vale a pena a gente discutir. Eles precisam ter características mais resistentes, né, ao movimento e não de gerar tanta força no quesito potência e torques muito grandes de força, né? Eu preciso que eles sejam músculos para manter a estabilidade da cervical como um todo, mais especificamente da cervical alta. Então eu não vou impor carga a esse movimento, né? A gente avalia ele pedindo a contração desses flexores profundos e avaliando se a minha paciente é capaz de manter sem ativar musculatura mais superficial, sem ativar musculaturas que são aquelas que vão gerar todo o torque de flexão de cervical baixa. Então a gente pede, eu poderia posicionar aqui um esfígmo para observar se ela é capaz de manter essa pressão ao longo do tempo ou se logo em poucos segundos já se perde a contração desses músculos flexores. Então a gente pode solicitar e fica, Acha. Isso, mantém a contração. E aí posso avaliar com o esfígmo para ver quanto de pressão, posso até dar esse feedback para o paciente observar essa contração. E se eu quero agora avaliar todos os flexores, aí a gente pede para que tire a cabeça da maca e mantém. Fica. E aí, de novo, né? Agora a gente vai ver músculos mais superficiais saltar. Agora eu quero ver isso acontecer. Diferente quando eu estou testando somente os flexores de cervical alta. Beleza? Voltou. Pessoal, ainda compondo parte da nossa avaliação do paciente com dor cervical ou algum acometimento da coluna cervical, vale a gente, de novo, reforçar e relembrar que a gente precisa passar por uma triagem das bandeiras vermelhas. A gente precisa, sim, fazer todo o exame neurológico, então teste de reflexo, teste de sensibilidade, testar dermátomo, miótomo, é muito importante. Mas a gente está aqui pensando na construção da avaliação, e aí se você, na sua avaliação, juntando tudo o que a gente conversou aqui até agora, os testes que estão positivos para alguma cervicobraquialgia, algum comprometimento de raiz nervosa. Se isso está acontecendo, aí você vai cada vez mais aprofundando a sua avaliação. Então, identifiquei que meu paciente tem sim algum comprometimento radicular, eu vou obrigatoriamente passar por todas as etapas do exame neurológico, tudo bem? E aí, vale a gente pensar também que a gente tem que sempre
trazer a nossa avaliação para o contexto do paciente, né? Então, se a queixa do meu paciente está relacionada a uma atividade específica, eu preciso avaliar o paciente nessa atividade específica para conseguir entender o que pode estar acontecendo. Porque lembra, né? A nossa paciente aqui não é só uma coluna cervical, não é só posicionamento de cabeça, né? A gente tem todo o corpo que trabalha para que você execute uma tarefa, para que você faça alguma atividade, né? Então, queixas normalmente são acompanhadas de uma atividade. É muito difícil o seu paciente te dar uma resposta tão fechadinha do tipo, o meu pescoço dói quando eu olho para trás. Tá bom. Nosso papel é o que você faz que você tem que olhar para trás, para a gente entender. Às vezes é uma demanda muito específica, às vezes foi um corte onde o paciente teve que só naquele momento ficar repetindo esse movimento que ele não costumava fazer antes. Às vezes o paciente faz isso muitas vezes, então faz parte da demanda desse paciente e aí a gente tem que obrigatoriamente avaliá-lo muito bem para dar estratégias para que ele continue fazendo esse movimento e não para que ele pare de fazer, né? Nosso processo é sempre em prol do movimento, em prol da função e não do repouso e de poupar uma articulação para realizar um movimento que ela foi feita para realizar, né? Então, tudo isso tem que encaixar aí na cabecinha de vocês, na hora que vocês estão estruturando o raciocínio clínico de vocês, né? A avaliação, ela vem como uma ferramenta para ajudar a gente a construir esse raciocínio, tá? E ela não é amarrada. A gente não tem um protocolo de avaliação, a gente tem, óbvio, testes e manejos que ajudam muito a gente, mas a gente não é preso e amarrado a eles. Então, vou avaliar meu paciente na atividade. Exemplo, já tive uma paciente do yoga, que a postura predileta dela era fazer a parada de mão sem a mão. Então, cabeça no chão, corpo para cima. Então, era a postura que para ela era a melhor postura. Eu preciso avaliá-la nessa postura. Por mais que não faça parte do dia a dia da maioria da população, para ela fazia. Então, eu vou ter que avaliá-la dentro dessa atividade, entender o que pode estar acontecendo nas outras estruturas do corpo também, que estão dificultando, além da coluna cervical. Tudo bem? E aí, falando do nosso teste neurológico, a gente pode fazer testes neurodinâmicos para eu avaliar o estresse de um trajeto específico, de um nervo específico. Eu vou mostrar para vocês aqui o teste do nervo mediano, que faz parte do cluster de avaliação quando a gente desconfia de alguma radiculopatia ou de alguma cervicobraquialgia. Então, nossa paciente fica posicionada em decúbito dorsal, terapeutas posicionar ao lado e embaixo do membro que vai ser avaliado, que vai ser testado. Então, vou imaginar que o sintoma da nossa paciente irradia para esse membro superior. Eu me posiciono do lado dele. Vou fazer uma uma abdução de ombro, próximo de 90 graus, podendo exagerar até 110, mais ou menos. Com flexão de cotovelo. Minha mão, que está mais próxima da minha paciente, vai realizar uma depressão aqui do ombro. Mantenho a abdução com suporte aqui da minha coxa. E aí vamos realizar extensão de punho e dedos com supino e extensão de cotovelo. A hora que a gente chega aqui, eu vou avaliar e perguntar. Acha, eu estou reproduzindo o seu sintoma? Está dolorido? Não está? Se a resposta for não, eu peço para a Asha inclinar, sem rodar, e inclinar o pescoço para o outro lado. E realizo novamente o teste. Aí pegou. Teste positivo, certo? Quero, de novo, testar se está positivo mesmo? Trago para cá agora, faço, e ela tem que me relatar agora alívio, porque eu encurtei o trajeto e não estirei ele quando a gente inclinou para o outro lado. Tudo bem? Então, pessoal, esse foi o roteiro prático que a gente pensou para vocês. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários, me coloco à disposição para ajudá-los sempre da melhor maneira. Lembrem-se sempre que a avaliação ela é um processo contínuo, ela não é um processo que começa e termina, então a gente está sempre avaliando e reavaliando os nossos pacientes, até para a gente entender se a gente está tendo respostas ou não. E o mais importante disso é você saber interpretar o que você está avaliando. De
pouco me vale um resultado numa avaliação de mobilidade passiva se eu não sei no que isso pode acarretar e o que essa limitação de mobilidade está trazendo de limitação de atividade para o nosso paciente. Então, muito obrigada, pessoal. Espero poder ter ajudado. Estou à disposição aí para qualquer dúvida.